o presidente americano Donald Trump pediu a demissão de Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Nas redes sociais, Trump criticou a política monetária de Powell e citou como exemplo o ciclo monetário de cortes na taxa de juros da zona do euro, praticado pelo Banco Central Europeu. E neste momento, Trump se reúne com a primeira-dama da Itália, Giorgia Meloni, a respeito das tensões criadas sobre as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos europeus. Meu querido João Belucci, com uma dívida que vai chegar a 38 trilhões de dólares, taxa de juros alta, praticamente um suicídio. E agora, como é que fica essa briga do Trump com o Powell? Pois é, Capês, e você vê que o Banco Central lá tem essa questão da independência também, então é normal esses abalroamentos, assim como ocorreram aqui no Brasil. O presidente, enfim, o ministro dão declarações contrárias ao que o Banco Central defende, mas o Banco Central tem a sua autonomia ali para atuar e pode, via Congresso, retirar o presidente ou intimá-lo para esclarecimento, assim como prevê o ordenamento das democracias. Agora, na questão tarifária, você vê o Trump ele esticando a corda, ele faz esses recuos, já está ficando um pouco manjada essa estratégia. No primeiro mandato dele era muito a questão das tuitadas, ele dava as tuitadas, a bolsa mexia bastante, depois ele recuava. E agora ele vem fazendo isso por meio dessas declarações. Me parece que o objetivo dele é muito claro, é que os países não tarifem os Estados Unidos e seja uma via de mão dupla, né? A própria construção da expressão que vem sendo usada, guerra tarifária, na verdade me parece equivocada, seria no sentido de equalização das tarifas. E o objetivo dele é colocar o mundo novamente bipolar, como está bem claro, a China de um lado, ele do outro, e tentando sufocar a China, que é uma grande consumidora dos produtos americanos e exportadora para os Estados Unidos, Capês. Ellen Brown, no primeiro governo, o Trump pressionou o Powell e deu resultado. Ele acolheu e baixou os juros artificialmente. Será que vai dar certo dessa vez? Eu tenho minhas dúvidas porque a gente está diante de um outro cenário. No primeiro governo, a gente estava diante de um cenário de um Trump que fazia ameaças, mas ao mesmo tempo as pessoas não sabiam o quanto essas ameaças... tanto que tem aquela frase, né, que ficou bastante popular, que dizia assim, não, você tem que levar o Trump a sério, mas não literalmente. Nesse segundo governo, nesse governo, ele está mostrando que o literalmente é literalmente, né? Ele muda de ideia com frequência, isso é parte da estratégia, até mencionamos aqui na última semana, né, que é uma estratégia que o Nixon usava lá atrás, a estratégia do louco. Então, você blefa, você leva as coisas ao extremo, enfim, mas ele faz as coisas literalmente. Agora, eu só vou discordar de você, Belucci, de que é normal esse tipo de ficar discordando. É normal num populismo, né? Quando você usa a sua política monetária como uma plataforma eleitoral para culpar o Fed por uma desaceleração econômica que provavelmente vai acontecer antes da eleição de meio de período, nada mais que ele está fazendo é uma atitude populista que nós vimos aqui no Brasil. Quer dizer, a culpa de tudo era do Banco Central brasileiro. Agora, a ação é exatamente a mesma, né? Você está tentando responsabilizar o Fed por uma possível recessão que pode vir ali numa eleição de meio de mandato e que pode tirar parte do seu poder. É só isso como estratégia. Diego Tavares. A Ellen adiantou um comentário que eu faria aqui a respeito da similaridade entre a situação do presidente Lula criticando Roberto Campos Neto e o que o Trump está fazendo agora. Acho que até por isso ele está vestindo ali uma bela gravata vermelha que, enfim, deve ser muito cara. Capês, o Trump ele foi eleito com um discurso de refundar a ordem econômica mundial. Eu acho que só faltou ele combinar, tanto com o resto do mundo quanto com os próprios players norte-americanos. Evidentemente que ele tentou um blefe, ele tentou chamar todos os países para a mesa de negociação, mas isso acabou não furando a cascadura que a China construiu nas últimas décadas. Enfim, esse movimento do Trump está com a aparência de um remendo para uma situação muito ruim que ele criou. Ele, enfim, é um grande empresário, grandes empresários que chegam onde Trump chegou não conquistam o patrimônio pessoal que ele tem sem tomar grandes riscos. O que eu acho que ele erra é tentar levar esse aspecto da vida empresarial dele para a vida pública, tentar confundir o presidente Donald Trump com o bilionário empresário Donald Trump. Na vida pública tem muita coisa que está em jogo, principalmente porque nós estamos falando da maior democracia do Ocidente, da maior economia do mundo e um local onde as decisões reverberam em todo o globo terrestre. Trump errou,
tentou voltar atrás e certamente esse movimento vai deixar algum tipo de resultado ruim. Para nossa sorte aqui no Brasil, as consequências aqui não foram tão graves e até estão sendo encaradas por muitos players do mercado como uma oportunidade para atingimento de novas fronteiras comerciais. Enfim, vamos ver aonde isso vai parar. Fato é que o Trump, de blefe em blefe, ele está complicando a sua situação e não está conseguindo atender os interesses para os quais ele foi eleito. Ana Beatriz Hirsch. Eu achei que você ia me vir com uma pergunta, mas, Capês, eu acho que, com relação a esse assunto, é muito um senso comum aqui, pelo menos de todos que eu ouvi, de que o Trump ele está brincando com algo muito mais sério do que talvez ele esteja consciente de que é. Porque, veja, de forma bastante simplória, mas no dia que ele anuncia uma tarifa, como ele fez há alguns dias, a Bolsa cai, sei lá, 20%. Aí, no dia seguinte, ele volta atrás, mas a Bolsa ela não retorna aos mesmos 20% que ela caiu no dia anterior. Então, isso causa, de forma persistente, prejuízos econômicos para a ordem mundial. O Diego coloca aqui que muitos têm encarado que no Brasil isso pode vir a ser uma oportunidade. Eu vi muitas manifestações nesse sentido, muito embora haja também a necessidade do governo entender que isso é uma oportunidade e ele instrumentalize para que se torne uma oportunidade. Porque existem outros países que estão numa situação semelhante que podem pegar essa fatia de mercado que vai sobrar por conta das tarifas aí impostas entre China e Estados Unidos. Mas o que eu coloco aqui é muito mais no sentido de que falta responsabilidade com o papel que ele tem com o mundo do que qualquer outra coisa. João Bellucci, o Trump herdou uma dívida de 36 trilhões de dólares. O déficit americano deve ser de 2 trilhões até o final do ano, 38 trilhões. O Jerome Powell, se não reduzir a taxa de juros, ele vai comprometer ainda mais a dívida pública americana. Qualquer oscilação de 1% é quase 300 milhões de dólares. O Trump pressiona o Jerome Powell cobrando mais resultados ou está errado? Me parece natural das instituições essa pressão uma sobre a outra. Pode se criticar, se elogiar, mas é a prática que ocorre nesses bancos centrais independentes, que também é uma questão bastante questionável a independência do Banco Central, na medida em que você bota num conteúdo de programa, ideias, né, ideologia, e às vezes o Banco Central está distonante. Mas eu vejo que o Trump está fazendo o que ele disse na campanha, no próprio discurso de posse, falou da questão da tarifação sobre a China, e o que ele está, como eu disse, me parece aí querendo isolar a China, para os Estados Unidos ser realmente o grande player militar, financeiro, enfim, atuar em todas as áreas, que veio perdendo, e curiosamente, com os Estados Unidos financiando o próprio crescimento atual da China, Capês. Ellen, nessa briga dos Estados Unidos com a União Europeia e principalmente com a China, você fala em 235% para a taxação de alguns produtos, como é que fica a economia do Brasil? O brasileiro está querendo saber, e nós? O que vai acontecer? Essa briga está aqui, mas o que pode acontecer aqui para o Brasil? E que você ouviu aí que o Brasil, as alternativas que podem ser buscadas nesse cenário de Titanic? Bom, a primeira coisa só que eu discordo um pouco da parte da briga com a China. Eu já posicionei isso aqui, eu tenho uma visão um pouco distoante, talvez no seguinte sentido, de que eu entendo que o discurso de fazer uma guerra contra a China, ele é muito bom para o trumpismo e a base trumpista, mas na prática o que ele acaba fazendo é uma boa divisão de um mundo, voltando ao mundo mercantilista, dividindo ali, bom, fica a Europa com a Rússia, fica ali o Pacífico com a China e eu fico com as Américas e temos 2 oceanos aqui nos protegendo, né? Basicamente, essa é a minha leitura que ele está fazendo com o mundo. Ele está fortalecendo a China, não enfraquecendo a China. Em relação ao Brasil, veja bem, eu sei que, por exemplo, o governo do Milei, muito embora o Lula não goste do Milei, Milei não goste de Lula, o governo do Milei vem procurando via diplomática se aproximar do Brasil. Porque Brasil e Argentina juntos teriam muito mais força para saírem vitoriosos no meio dessa disputa global, podendo, por exemplo, fazer alianças juntos, fortalecer o acordo com a União Europeia, que é o acordo do Mercosul com a União Europeia, que precisa agora ser todo... como é a palavra jurídica para isso, gente? Ele foi assinado, mas precisa ser regulamentado, essa palavra. Ratificado. Ratificado. Então, assim, se Brasil e Argentina juntos tivessem essa aproximação, é uma força muito maior para você, nesse momento, tirar vantagens desse movimento mundial.
a gente aqui nessa disputa não tem lugar de fala, tá? O Brasil também é um país que taxa muito e por isso, inclusive, não crescemos, temos uma indústria fraca, com competição ruim, com baixa produtividade, porque nós somos um país que taxamos muito também. Nós somos equivocados nesse cenário, né? Então, assim, esse seria um momento para a gente sair, para a nossa economia sair lucrando. O que eu sei há uma tentativa diplomática da Argentina de se aproximar do governo Lula que não está sendo correspondida. Então, a gente continua ficando isolando como sempre fomos. E vamos sentir um pouco menos essa briga tarifária, porque quando o mundo se engajou na globalização, o Brasil não fez isso de cabeça, né? Onde a gente fez foi o agro que, olha só, qual é o nosso grande setor que puxa a nossa economia? Não é? Então, assim, nós só não vamos sentir tanto isso porque não entramos nesse processo de forma como deveríamos. Então, nesse sentido, ficamos um pouco protegidos. Mas teríamos oportunidades que, por enquanto, mais uma vez, não estão sendo aproveitadas. Pois